Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, produtor, produtora rural, empreendedores do campo e todos vocês ligados na Jovem FM, a mais tradicional e emissora de maior audiência do Tocantins. Está no ar, a partir de agora, no 104,7 FM, mais uma edição do Norte Agropecuário no rádio. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Cavalgo pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. À sombra de uma quaresmeira, paro às 11 horas, saco minha navalha. Pra pita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Norte Agropecuário no rádio, que tem apresentação, produção, Cristiano Machado e Daniel Machado. E no programa vocês têm, como sempre, as principais notícias do campo do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Você está ouvindo o Programa Norte Agropecuário. E no Norte Agropecuário no rádio deste domingo, dia 16 de agosto de 2020. Eu chamo diretamente de Brasília com os seus destaques do programa de hoje, o companheiro Daniel Machado. Bom dia, Daniel. Tudo bem, Daniel? Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Norte Agropecuário. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem FM e também os ouvintes que estão nas redes sociais e quem for... E boa tarde, boa noite para quem for escutar o programa depois de ele ser veiculado. A gente hoje traz várias notícias, várias matérias importantes, né, Cristiano? E temos informações exclusivas, temos informações úteis para o homem e a mulher do campo, temos informações sobre queimadas e também temos informações econômicas sobre o agronegócio, Cristiano. Exatamente, Daniel Machado, diretamente de Brasília, com as principais informações dos números do campo, balança comercial, tudo aquilo que envolve o segmento econômico que garante os números positivos do estado do Tocantins. Você que está ligado na Jovem FM 104,7, você pode acompanhar também o programa pela internet, no aplicativo da Rede Jovem FM, também no site www.norteagropecuario.com.br e o Norte Agropecuário no rádio também nas redes sociais. No Facebook, Norte Agropecuário. No Instagram, Norte AgroTO. E no Twitter, @NorteAgroTO. Ou seja, você acompanha o programa por todas as plataformas, tanto da Jovem FM, a número 1 do seu rádio, bem como dos canais interativos do Norte Agropecuário, o portal de notícias, que é referência nos assuntos do campo do Tocantins, com destaque também para o Mato Piba e para o Brasil. Daniel, mais uma semana, estamos novamente aí com a excepcionalidade do programa gravado e esperamos que no próximo domingo já teremos aí o programa ao vivo, como sempre, aí na Jovem FM. E já na abertura da edição deste domingo, agradecer ao Almir Silva, o nosso diretor, agradecer também a direção da emissora aí por, primeiro, fazer com que o Norte Agropecuário esteja neste canhão da Jovem, a emissora de maior audiência do Tocantins.
chega em 44 municípios com seu sinal do 104,7, onde vivem mais de 600 mil pessoas. E para a gente é um privilégio estar aqui na Jovem FM, levando as informações do campo, informações úteis e importantes para os homens e as mulheres do campo, não, Daniel? Exatamente, a gente está novamente com o programa gravado, mas na próxima semana deveremos estar ao vivo de novo, como sempre foi. A gravação ocorre por um problema de saúde, uma emergência que nós tivemos, até explicamos na semana passada, mas que já está tudo restabelecido e um problema que já foi superado, ainda bem, né, Cristiano? Graças a Deus. E, Daniel, o destaque no Norte Agropecuário ainda neste primeiro bloco é o VBP. O VBP, que é o valor bruto da produção agropecuária. E o Tocantins, mais uma vez, isso é um índice que nós, do Norte Agropecuário, há muito tempo acompanhamos, que revela realmente a força, o potencial do campo tocantinense, né, Daniel? E você, com exclusividade, traz mais detalhes sobre essa informação aqui no Norte Agropecuário no rádio. Exatamente, Cristiano. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, divulgou o VBP na semana passada, né, no meio da semana passada, do Brasil inteiro. E o do Tocantins, Cristiano, ficou em 10 bilhões e 774 milhões de reais. A gente lembra que no mês passado, inclusive uma reportagem sua, Cristiano, a gente trouxe que o VBP do Estado estava em 10 bilhões e 100 milhões de reais. Ou seja, no cálculo, em um mês, já se colocou 600 milhões de reais a mais. Em relação ao valor que fechou o ano passado, o VBP do Estado, ou seja, a soma das riquezas, de todas as riquezas produzidas pelo Tocantins no campo, cresceu 25%. Cresceu mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Eu acho que é um número bastante expressivo, porque é muita riqueza que o campo tem, e é aquela comparação que eu sempre gosto de fazer. O VBP do Estado já é maior do que o orçamento estadual executado. Tudo que o governo do Estado gasta durante o ano e arrecada é menos do que toda a produção de riqueza feita no campo. Cristiano? E é um dado que mensura, é um dado que realmente mensura a produção detalhada. No www.norteagropecuario.com.br, vocês têm aí todo o detalhamento por lavouras, as principais culturas, como a soja, o milho, o arroz, o algodão, e também na parte da pecuária, que basicamente do gado, que são realmente os segmentos que garantem esses números positivos, que são números positivos que refletem, como a gente sempre gosta de dizer aqui no Norte Agropecuário no rádio, sempre refletem na economia do Estado, ou seja, o campo garante mais do que nunca os números positivos da economia do Estado do Tocantins, né, Daniel? E você tem detalhes aí sobre alguns detalhamentos aí, principalmente das lavouras, que é o segmento que garante a maior parte aí da fatia desse número expressivo de mais de 10 bilhões aí de toda a produção, de tudo aquilo que é produzido, as riquezas do campo tocantinense. Pois é, dos mais de 10 bilhões e 700 milhões de reais, 7 bilhões de reais, eu disse 7 bilhões de reais é lavoura. A lavoura, obviamente, puxada pela soja, que é o nosso principal carro-chefe plantado no Tocantins, é a fonte, é o principal produto, o principal ativo agrícola do Estado, mas também com valores expressivos do milho e do arroz. Sempre lembrando que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil e o milho é uma cultura que não para de crescer no Estado. Antes se falava que o milho era safrinha, hoje já se fala que o milho é safrona, porque ela intercala junto com a soja, né? Quase sempre quem planta soja também planta milho, e é uma safra muito grande. Eu falei 7 bilhões de reais, um crescimento de 32% em relação aos 5,3 bilhões de reais de 2019, os valores da lavoura, Cristiano. E o detalhe aqui, você citou 7 bilhões de lavoura, e a pecuária garante, conforme esse estudo do Ministério da Agricultura, 3 bilhões e 728 milhões. Para você ter uma ideia da região norte, aqui, o Tocantins com 3 bilhões e 700,
A região norte, outros estados, o maior aqui é Rondônia, na pecuária, com 8 bilhões. Primeiramente aqui é o Pará, com 9 bilhões e 200 milhões. Em segundo, Rondônia, com 8 bilhões. E o Tocantins, em terceiro lugar, com 3 bilhões e 700 milhões. Tocantins à frente, por exemplo, de Roraima, com 277 milhões. Amazonas com 930 milhões e o Acre 1 milhão e 230 mil. Então, a força da pecuária, basicamente, do gado, da bovinocultura, esse número relevante que garante também expressivas dividendos aí para a economia do estado. Só lembrando que no ano passado, a VBP da pecuária tocantinense foi de 3 bilhões e 248 milhões. Subimos, então, para 3 bilhões e 728. E essa estimativa leva em conta valores praticados no estado de todas as culturas aí que nós já destacamos. E, então, isso reforça o aspecto que nós sempre destacamos aqui do poderio econômico do Tocantins na área rural, Daniel. Exatamente, Cristiano. Um valor bastante expressivo, assim, para o ouvinte ter uma ideia, o valor que citaste agora da pecuária é maior do que de todos os estados da região Nordeste, exceto a Bahia. De todos os outros estados, o valor da pecuária do Tocantins é muito maior. Eu acho que era isso que nós tínhamos para falar de VBP, né? E vamos para o nosso primeiro intervalo, Cristiano? Isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois desse intervalo nós teremos notícias exclusivas sobre ainda um assunto que é ligado ao VBP, que é a produção de grãos. Nós tivemos nesta semana o norteagropecuário.com.br destacando aí a estimativa da safra de grãos no Tocantins e também você traz duas notícias exclusivas, como essa da estimativa. Você traz duas notícias exclusivas relacionadas às exportações de soja e carne. Vale a pena ficarem ligados. O Norte Agropecuário volta em instantes aqui na Jovem FM. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Bom, pessoal, voltamos. Este é o Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM, a 104.7. A emissora mais ouvida de Palmas e a emissora mais ouvida do Tocantins. Você também nos ouve nas nossas redes sociais do Norte Agropecuário, no Facebook, no Instagram e no Twitter. O nosso programa, para quem não ouviu o primeiro bloco ou para quem quer ouvir depois, ou tem alguma reportagem antiga, ou algum programa anterior, também está disponível no YouTube, na página do Norte Agropecuário. Cristiano, esse nosso segundo bloco tem vários destaques, certo? Informações exclusivas, temas e notícias que vocês só encontram no www.norteagropecuario.com.br e também aqui no Norte Agropecuário, no rádio, na Jovem FM. Uma delas é a seguinte: as exportações de soja do Tocantins de janeiro a julho deste ano ultrapassaram a marca de 2 milhões de toneladas. Para o engenheiro agrônomo Corumber Leão de Oliveira, embora o desempenho de vendas ao exterior tenha sido muito bom, os valores em dólar nem tanto. Reportagem sua, Daniel Machado. As exportações de soja do Tocantins de janeiro a julho deste ano passaram de 2 milhões de toneladas. Em dinheiro foram 705 milhões de dólares, ou seja, mais de 3,86 bilhões de reais. Considerando os valores em dólar, a venda de soja de 2020 foi a segunda melhor da história para os primeiros 7 meses do ano, só perdendo para 2018, quando se atingiu 724 milhões de dólares. Na comparação de 2020 com o ano passado, o crescimento das exportações de soja de janeiro a julho é muito significativo, 29%. No entanto, não são apenas notícias boas. O engenheiro agrônomo Corumber Leão de Oliveira explica que o valor do quilo em dólar caiu bastante neste ano. Em relação à nossa tão desejada soja, nossos produtos exportáveis, 2020 até agora já exportamos 2 milhões de quilos, 2 milhões de toneladas, que equivale a 68% de nossa produção.
como semelhante a 2018. Esse percentual de 68% do produzido é um dos mais altos nesses últimos 10 anos. Só empatamos com 2018. Mas em relação ao valor pago pelo quilo da soja, é o menor desses últimos 10 anos. 34 centavos de dólar o quilo da soja. Enquanto nós já tivemos anos como 2012 a 54 centavos de dólar, 2012, 2013, 2014, 50 centavos de dólar. Quer dizer, esse foi o pior ano para exportação quando a gente comenta preço em dólar. É um engano, um doce engano que a sociedade faz, ou mesmo algumas pessoas mais desinformadas, quando fala que nós estamos enriquecendo o campo. Eu não diria isso, não vou dizer também que nós estamos empobrecendo, já que a desvalorização do real coloca o nosso preço praticado em real mais alto, um dos mais altos Mas quando a gente compara em dólar, é um dos piores anos para nossas exportações. Isso já estava acontecendo com carne, e agora caracteriza, como você mesmo colocou, Daniel, essas informações, para nós, soja empobreceu o nosso produtor em dólar. A China segue sendo disparada a maior compradora de soja do Tocantins. De tudo o que foi exportado, 68% teve como destino o gigante asiático. Em dinheiro, esse percentual representou mais de 477 milhões de dólares. Bem atrás da China, principal parceiro comercial do Brasil e do Tocantins, estão a Espanha com 8%, Turquia e Bangladesh com 4% e Japão com 3%. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Portanto, falamos sobre exportações de soja, entrevista muito oportuna, destaques aí exclusivos aí para o norteagropecuario.com.br e para o Norte Agropecuário no rádio. E uma análise muito interessante do Corumbé Leão de Oliveira, que é um dos valorosos quadros de servidores aí do estado do Tocantins. Ele que é engenheiro agrônomo, profissional capacitado, dos melhores que o Tocantins tem. E ele fez uma análise muito interessante sobre a questão do valor de venda e do dólar, né, Daniel? Explica, por favor, aos ouvintes do Norte Agropecuário um pouco mais sobre essa relação aí que foi feita pelo Corumbé Leão de Oliveira. Pois é, o Corumbé, que é uma das pessoas mais capacitadas do estado na área, né, Cristiano? É uma pessoa que tem todas as qualidades para ser secretário da pasta, e esperamos que algum dia algum governo coloque ele nesse posto, porque ele é uma pessoa do estado que tem toda essa capacitação. O que acontece com a questão do dólar? O preço que o agricultor tocantinense conseguiu vender a soja é o menor em dólar dos últimos 10 anos. Nunca tinha sido vendido por um preço tão baixo em dólar a nossa soja, o quilo da soja. Acontece que, por outro lado, o dólar valorizou muito no Brasil. O real teve uma desvalorização muito grande. E essa desvalorização do real elevou o preço pago em dólar. O agricultor recebe em dólar, mas é um valor menor em dólar, só que, como ele também tem contas em reais, ele acaba tendo muito mais reais do que ele tinha antes, Cristiano. E essa é a relação. O agricultor vendeu bastante, foi uma safra quase recorde, a segunda maior exportação da história do estado, só que um preço em dólar baixo, compensado com a desvalorização do real. Ok. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Da soja agora para a carne. O presidente da FAET, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, o Paulo Carneiro, comemora o resultado das exportações de carne do estado. E eu chamo a atenção para os ouvintes do Norte Agropecuário para que prestem atenção nesta reportagem, no desabafo, nos argumentos aí que o Daniel Machado, com sua sensibilidade jornalística, conseguiu tirar aí do Paulo Carneiro em relação ao trabalho dos produtores rurais. Vamos ouvi-lo. Levantamento exclusivo do Norte Agropecuário aponta que as exportações de carne de janeiro a julho deste ano ultrapassaram a cifra de R$1 bilhão. Foram um exato 187,62 milhões de dólares, maior valor registrado para o período na história do Tocantins.
Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento ficou em 108%. Já o total de volume de carne exportado de janeiro a julho de 2020 ultrapassou as 45 mil toneladas. Os números são muito comemorados pela FAET, Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins. O presidente da entidade, Paulo Carneiro, destaca o desempenho. Vai ser um período histórico para o Tocantins, essas vendas nossas, da nossa carne para outros países. Um aumento de 108% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então a gente subiu, alcançou um número imbatível, né? O número foi fantástico. Então, nós produtores tem produzido, nem não foi pelo esse coronavírus que a gente deixou de produzir. A gente produz dia e noite. Não tem sábado, não tem domingo, nós estamos produzindo. Então, por isso que nós seguramos o PIB desse estado e desse país. Tanto os produtores de carne, que nós pecuaristas, como também os produtores de grão. Então, por isso, a gente tem trabalhado muito. Nestes primeiros 7 meses de 2020, a China foi a principal compradora de carne tocantinense, com quase 100 milhões de dólares, 53% do total. O país abriu o mercado para a carne bovina brasileira e a tocantinense no ano passado, após a peste suína africana ter dizimado milhões de porcos do gigante asiático. Para Paulo Carneiro, a qualidade da carne tocantinense, com animais alimentados a pasto aberto e altos investimentos em tecnologia genética, atraiu os chineses. E sobre a importância da China, que compra mais carne do Tocantins que os outros países, a China comprou 100 milhões, né? Então a gente vê que a China é um comprador de ponta, um comprador importante, né? Então a gente vê que nós é um bom freguês para a China, né? Nós temos bom cliente, quer dizer, para a China, que se ela compra essa quantidade da nossa carne, é porque nós temos uma carne de qualidade, uma carne boa. Nossos produtores, eles usam a tecnologia genética para ter o boi de qualidade. Para chegar lá no frigorífico, nós temos uma carne de primeira. Então, nossos produtores hoje, nós estamos usando e com condições melhores de preço, nós estamos tendo condições de melhorar nossas pastagens, aplicar tudo que precisa por hectares e a gente aumentar a quantidade de rebanhos nas nossas pastagens por hectares. Por fim, o presidente da FAET faz uma firme defesa dos produtores rurais, destacando que a grande maioria segue a lei e trabalha em prol da preservação ambiental. Ele também pede mais apoio dos governos e da sociedade em geral com a classe. Vamos ouvi-lo. Então, o tratamento é outro, com as condições melhores, nós também temos ajudado muito o estado do Tocantins. Creio que o tratamento do nosso governo, com nós produtores, vai melhorar, porque a gente tem segurado a barra, tanto nós produtores de carne como produtores de grão. Um tratamento tem que ser um tratamento bem melhor e a população reconhecer mais nosso trabalho, nós produtores, porque nós é muito criticado sobre o meio ambiente, mas cada produtor, nas suas propriedades, preserva 35%, mais as APPs e mais algumas terras que, às vezes, tem serra, acaba preservando a metade da propriedade, sem custo nenhum para o Estado e nem para a população. O gasto sai tudo do bolso do produtor. Então, o produtor, essa remuneração a mais na carne, por arroba, ele vem para ajudar a gente a dar conta de ter uma condições melhor dentro das nossas propriedades e ter uma qualidade no que a gente produz. É isso que a gente quer do Estado e quer da população, o reconhecimento. Então, eu tenho certeza que os nossos produtores, nós não tem dia, não tem noite para trabalhar, mas eu sei que às vezes nós é criticado lá fora, mas não é o produtor brasileiro, nós aqui do Tocantins, não foge à regra, que cumpre o Código Florestal mais vigoroso do mundo. Então, por isso a gente, esse desabafo a gente faz quando fala que a gente não preserva. Quem preserva é o produtor.
Então, se tiver um ou dois que às vezes fere a lei, mas não pode atacar todos os produtores por causa de um ou dois produtores que não cumprem a lei. Mas é dessa forma, e eu quero deixar aqui um abraço a todos os produtores, deixo um abraço a cada um deles, suas famílias, seus filhos, aqueles produtores que estão com seus filhos nas propriedades. É por aí o caminho, é o progresso do Brasil. Brasil, vamos lutar e vamos vencer todas as batalhas e as barreiras. Um abraço, muito obrigado. Nestes primeiros 7 meses de 2020, o Tocantins já exportou praticamente o mesmo valor em carne registrado em todo o ano passado, quando se alcançou cerca de 190 milhões de dólares. De Brasília para o Norte Agropecuário, Daniel Machado. Portanto, Daniel, argumentos fortes, porém são temas que a gente sempre bate nessas teclas aí abordadas pelo presidente da FAET, o Paulo Carneiro, não? Exatamente, Cristiano. O Paulo Carneiro ele foi muito claro ao dizer e ao defender os produtores rurais, falando uma grande verdade. Nós temos no Brasil muitos produtores rurais bons e alguns poucos ruins. No Tocantins, nós temos a grande maioria de bons produtores. A grande maioria dos produtores cumpre a legislação ambiental, faz suas plantações dentro da lei, pratica a sua pecuária da forma correta. Acontece que sempre há alguns maus produtores que mancham a categoria, só que eles são, principalmente no Tocantins, uma minoria muito pequena. Isso foi ressaltado muito bem pelo presidente da FAET, Paulo Carneiro. Outro ponto que ele fala, que ele pede também, é uma defesa, um reconhecimento maior da sociedade para com o produtor rural. É verdade, a sociedade não tem esse grande reconhecimento com o produtor rural, mas isso também acontece por uma falta de comunicação do agro. Entidades como a FAET, como a AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Tocantins, o próprio Banco da Amazônia, fazem uma comunicação boa com a sociedade, investem em comunicação e conseguem passar o seu trabalho, conseguem passar a sua importância para a sociedade. Mas muitas outras entidades não fazem, muita gestão pública também não faz, muitos produtores rurais que teriam dinheiro e teriam capacidade, e teriam penetração na mídia, não fazem isso, e isso acaba fazendo com que a propagação, a defesa do agronegócio e da agropecuária na sociedade não seja tão boa. O agro, como a gente já falou muitas vezes, Cristiano, se comunica muito bem da porteira para dentro. Da porteira para fora, que é para pedir esse reconhecimento com a sociedade, nem tanto. Há muitas falhas do agronegócio e do agro nesse setor. Cristiano? Exato. E nós tivemos a oportunidade, Daniel, nós participamos de um encerramento das atividades da CNA em dezembro de 2018, e neste dia nós tivemos a oportunidade ali, o privilégio de acompanhar este evento e com algumas das principais lideranças do agronegócio do Brasil, e esse tema foi colocado em discussão. E é uma pauta também recorrente da própria ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, em seus pronunciamentos, ela sempre diz isso, que o agronegócio brasileiro ele precisa se comunicar melhor. Ela, obviamente, ela tem uma visão macro de até divulgação internacional daquilo que se produz e como se produz aqui no Brasil. E ela, inclusive, numa das oportunidades, num outro evento que eu tive o privilégio de participar, o próprio Nizam Guanais, que é consultor em área de marketing da CNA, ele, conversando rapidamente com ele, obviamente citou algumas das dificuldades ainda, mas que estão tentando romper essa barreira aí da comunicação. Porque da porteira para dentro, o agro se comunica muito, mas muito, muito bem. Resta todo esse trabalho voltar as atenções também para se comunicar aos moradores da área urbana do nosso país, para que eles possam valorizar ainda mais o trabalho dos agricultores. Exatamente, Cristiano. Bom, e a gente vai para o nosso último intervalo. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. Você está ouvindo o programa Norte Agropecuário. E voltamos para o terceiro e último bloco do Norte Agropecuário no rádio. Esta é a Jovem FM, a 104.7, a emissora mais ouvida do Tocantins e mais ouvida de Palmas. E agora
Nós vamos com uma reportagem especial sobre o cultivo da banana irrigada. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Você sabe qual é a fruta mais consumida no Brasil? É a mesma, ouçam, que é a mais produzida no mundo. Eu falo da banana. E hoje teremos uma reportagem especial sobre a irrigação para o cultivo da banana. O engenheiro agrônomo Admar Bezerra, da Embrapa, traz orientações e dicas necessárias para o produtor escolher o melhor sistema de irrigação para implantar em seu bananal. Ele deixa claro que a irrigação propicia o aumento da produtividade e da qualidade dos frutos, ampliando a penetração no mercado e, em consequência, a renda do agricultor. É mais um produto muito legal do Prosa Rural da Embrapa que temos o prazer de compartilhar aqui no Norte Agropecuário no rádio. Vamos então à reportagem. E quem conduzirá a entrevista é a colega jornalista Aline Mello. Ela começa falando sobre a importância da irrigação na cultura da banana. Admar, qual a importância da irrigação na produção de banana? A banana é uma cultura muito exigente em água, além de ser também uma cultura que nós chamamos permanente, isto é, demora muito tempo no campo. Então, a bananeira precisa, em todo o seu ciclo, que esteja bem suprida de água. Por isso, a importância de se preocupar, principalmente no período de seca, dispor da água necessária para que ela não sofra estresse e não venha interromper tanto o seu processo de desenvolvimento inicial, como também, principalmente na sua fase de produção. Outras práticas agrícolas são interessantes. Confira. Olha, existem vários métodos ou vários sistemas de irrigação no mercado. O mais importante é entender que a bananeira, por exigir muita água, não pode ter um sistema de irrigação que coloque pouca água à sua disposição. Por isso que os principais sistemas de irrigação recomendados, primeiro, é a irrigação localizada, que tradicionalmente todos já conhecem como irrigação por suco, onde você joga água numa vala próximo da linha de plantio da bananeira e a água vai permeando pelas covas e vai molhando a cultura. Entretanto, nos últimos anos, devido ao problema de água, existe algum sistema de irrigação mais moderno, que nós chamamos de irrigação localizada. Só que a irrigação localizada coloca a água em pequena quantidade e de forma intermitente para a planta, isto é, você tem um sistema mais moderno que imita a chuva, que é um sistema, nós chamamos de micro aspersor, que imita a chuva, mas a quantidade de água sai de forma gradual em pequena quantidade. E com isso, esse sistema de irrigação também exige um motor ou equipamento de bombeamento de menor tamanho e mais barato. Ouça também agora algumas dessas orientações importantes ao produtor. Primeiro aspecto que o produtor deve levar em consideração é a fonte da água na propriedade e principalmente a questão da quantidade, porque a bananeira é muito exigente em água, como eu falei anteriormente. Por isso é necessário ter um açude ou ter um riacho ou um igarapé que seja intermitente, que não falte água, porque a bananeira vai exigir em grande quantidade. Outro detalhe a observar é a disponibilidade de energia próximo também da área de plantio, para fazer possivelmente o acionamento da bomba que vai puxar água do seu manancial, do seu açude. Outro aspecto interessante é verificar se a sua área de plantio está próxima de estrada para escoamento da produção, porque não adianta o produtor irrigar, produzir e não ter condições de tirar a sua produção na fase da colheita. A você que ligou o rádio agora, o nosso entrevistado é Admar Bezerra, engenheiro agrônomo, que dá orientações importantes para o uso da irrigação no cultivo da banana, a fruta mais consumida no Brasil, que é também a mais produzida no mundo. Vamos saber que tipo de irrigação é o mais indicado. Que tipo de irrigação é o mais indicado para o cultivo da banana? O sistema de irrigação que eu falei, os principais são o sistema por suco e por microaspersão. Nesse sentido, o sistema de irrigação por suco
tem uma vantagem porque é mais barato. Enquanto que o sistema de irrigação por microaspersão, ele demanda mais custo, mais dinheiro, no entanto é um sistema mais eficiente. Então fica a critério do produtor decidir qual seria a melhor opção de acordo com a sua situação econômica e também de acordo com as suas condições de mão de obra para trabalhar com esse sistema. E os custos? O sistema de irrigação de menor custo, podemos falar assim, é o sistema de irrigação por suco, porque você vai usar menos tubulação e também você vai conseguir bombear o seu açude ou do seu igarapé com mais facilidade. No entanto, é necessário observar que mesmo sendo um sistema de baixo custo, você vai ter problema com gastar mais água, vai ter problema vai ter muita perda de água. Então é necessário analisar com cuidado para ver o custo-benefício entre gastar muita água ou gastar menos dinheiro para fazer sua irrigação. O engenheiro agrônomo garante: a produtividade é certa. A produtividade da banana, principalmente no estado de Roraima, está na fase de 12 toneladas por hectare, a produção. Se você fizer irrigação, no mínimo você vai tirar 20 toneladas por hectare. E se adotar mais tecnologia de adubação e de manejo, essa sua produtividade pode chegar até 30 ou 40 toneladas, dependendo da variedade. E a qualidade dos frutos? Uma bananeira irrigada, ela tem chance de ter frutos com melhor qualidade, porque a planta não vai sofrer estresse, principalmente na fase de floração e na fase de enchimento do fruto na frutificação. Ouvimos, portanto, o engenheiro agrônomo Adimar Bezerra falando da importância da irrigação para o cultivo da banana. Agora vamos ouvir o maior interessado, o produtor Eliezer Machado, do município de Iracema, em Roraima, participa conosco no Norte Agropecuário no rádio. E ele garante: o retorno é o ano todo. Eu uso a irrigação no plantio de banana com o sistema de microespessor. As vantagens de você ter uma lavoura irrigada é que você tem retorno o ano todo. Sem a irrigação, com o sistema climático nosso aqui no estado, nós faz aquele efeito sanfona. Você tem produção numa época, tua lavoura se acaba na época da seca, depois você leva de novo, recuperar a lavoura para ter de novo. Com a irrigação a gente tem uma produção o ano todo. Eu tenho um bom resultado, trabalho com irrigação desde 2011. Hoje eu tenho muito satisfatório a irrigação na lavoura de banana. Ouvimos, portanto, uma reportagem muito especial e útil a vocês, produtores rurais. Orientações realmente valiosas. E caso vocês tenham perdido parte da entrevista ou querem ouvir novamente, é simples. Cliquem no www.norteagropecuario.com.br. Está lá, na íntegra, à disposição, toda a entrevista. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Bom, essa foi a reportagem que o Cristiano Machado fez sobre o cultivo da banana irrigada, ouvindo vários técnicos da Embrapa. E, Cristiano, está na hora de nos despedir. Obrigado, Daniel, por mais um Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM. Muito obrigado, Cristiano, e um grande abraço de minha parte até o próximo domingo. Exatamente, até o próximo domingo. Em instantes, vocês ficam com o Diniz Campelo no retorno aí do comando do microfone da Jovem FM e o seu Viola da Jovem. Norte Agropecuário no rádio, teve apresentação, produção, Cristiano Machado e Daniel Machado. Aqui vocês encontram as principais notícias do campo, do Tocantins, do Mato Piba e do Brasil. Você que perdeu parte do programa ou quer ouvir novamente o Norte Agropecuário no rádio, basta clicar www.norteagropecuario.com.br e também interagir conosco aqui nas redes sociais, no Facebook, Norte Agropecuário, no Instagram, Norte AgroTO e no Twitter, @NorteAgroTO. Também no YouTube, vocês encontram, no canal Norte Agropecuário, vocês encontram todas as edições, arquivo com todas as edições do Norte Agropecuário no rádio aqui na Jovem FM.
Muito obrigado pela audiência, pela companhia até aqui, e no próximo domingo, às 7 da manhã, teremos mais um Norte Agropecuário no rádio. Excelente semana a todos e até lá! Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arreio meu cavalo baio, ponho no embornal uma rapadura. E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura. Cavalgo pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando. Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. À sombra de uma quaresmeira, paro às 11 horas, saco minha navalha. Pra pita meu cigarro, pico, corto fumo fino, enrolo na palha. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.